tomando os dois livros de Números e Deuteronômio, vai nos falar acerca da teologia na escola de Deus. Teologia na escola de Deus. Que escola que é essa? Uma escola de 40 anos em que o povo passou pelo deserto. E o coração de tudo o que aconteceu nesses dois livros está neste capítulo 6 de Deuteronômio. O ideal seria lermos novamente todo este capítulo, mas vamos ler apenas alguns versículos. O capítulo 6 recorda as leis que o Senhor deu através de Moisés, e diz que ele, tu e o teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. A obediência a essas leis deveriam ser dele, dos seus filhos e dos seus netos. E depois do verso 5 em diante diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. É um texto que os irmãos, muitos já sabem de cor, não é? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a quem? Aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus, essas palavras que hoje te ordeno, elas deverão estar com vocês todos os dias, em todos os lugares, deverão fazer parte da vida de vocês. Meus irmãos, o Senhor, nosso Deus, Ele sabia de tudo o que iria acontecer naqueles 40 anos. Eu espero que os irmãos todos tenham lido esses livros essa semana. Tira um tempinho, lê pelo menos um pouco cada dia, mas não deixem de fazer a leitura. O Senhor sabia e conhecia cada coração de cada um dos seus filhos que estariam fazendo aquela caminhada. Ele sabia de tudo o que iria acontecer. Sabia da rebeldia que iria acontecer, e Deus usaria essa rebeldia para ensinar e doutrinar os seus filhos. Deus sabia dos sacrifícios que seriam feitos. Deus sabia do que passaria em cada coração, em cada mente. Deus sabia de tudo. Inclusive sabia do que iria acontecer, narrado lá em Números, no capítulo 14 de Números, quando o Senhor dá um rumo diferente ao seu povo. Ali pelo mapa, os irmãos estão vendo, o povo saiu lá da terra de Gósen, lá em cima, no lado esquerdo, desceram, atravessaram a região mais estreita lá do Mar Vermelho. Aquela região lá em cima é tudo pântano, então eles desceram para passar ali naquela região propositadamente, atravessaram uma região mais estreita do Mar Vermelho, e se os irmãos observarem, eles desceram aqui embaixo. O Monte Sinai está bem aqui embaixo, lá na número, não dá para ver direito, né? 5, 9, 8, ali embaixo, no Monte Sinai. Ali eles pararam, ficaram detidos ali durante um ano e pouquinho. Lá, costeando o mar Mediterrâneo, dali até a cidade lá em cima, a cidade de Jericó, aquela distância ali é uma distância muito pequena. Mesmo com 2 milhões de pessoas, com animais, com crianças e tudo mais, em 6 meses, no máximo, eles teriam feito essa jornada que foi de 40 anos. E aquela região havia uma estrada ali, uma estrada antiga que passava pela terra dos filisteus. Eles poderiam ter feito essa caminhada em 6 meses,
Mas esse povo chegaria lá totalmente despreparado, com toda a influência daqueles deuses dos egípcios, e não estariam preparados para tomar posse da terra prometida. Eles não chegariam lá como povo de Deus, como nação santa, escolhida por Deus. O Senhor precisaria trabalhar o coração dessas pessoas. E mesmo aquelas pessoas que nasceram no Egito e que receberam toda aquela péssima influência pecaminosa do Egito, aquelas pessoas precisariam, de qualquer forma, ficar no meio do caminho. E elas foram morrendo durante esses 40 anos, e nenhuma delas entrou na terra prometida, com exceção de Caleb e de Josué. Com exceção desses dois, nem Moisés entrou. Então eles fizeram toda essa caminhada até aqui embaixo, subiram, fizeram uma curva ali, foram até lá número 12, Cades Barneia. Cades vem da palavra hebraica Kodesh, que quer dizer bênção, ou abençoar. Então Cades Barneia é um lugar abençoado. Ali era tudo um deserto, um lugar ermo, não morava ninguém, não existiam moradores naquele lugar, e era areia, um lugar muito quente, um lugar deserto, cheio de montanhas, cheio de um lugar inóspito, não tinha como ter vida ali naquele lugar. Só que justamente lá em Cades Barneia havia um oásis, um lugar em que havia água boa, potável, e uma grande extensão de terra banhada ali por essas águas. Então era por isso que era chamado de Cades Barneia, ou um lugar abençoado. E o povo de Israel parou ali, ficou bastante tempo ali, e foi daquele lugar que Moisés enviou os 12 espias, um de cada tribo, para espiar lá em cima a terra prometida. E subiram, passaram por toda aquela região lá onde está escrito Grande Canaã, passaram por Gilgal, a cidade de Ai, e subiram, foram até o Monte Hermon, até o alto lá do Hermon. Passaram do lado oriental, do lado de cá do Jordão, desceram e conheceram toda a terra. Voltaram e deram um relatório. 10 homens deram um relatório péssimo. A terra realmente é bonita, a terra é boa, mas os homens são enormes e são muito poderosos e são todos armados. Eles vão nos matar, eles vão nos destruir. E estes homens fizeram um motim entre os israelitas, a ponto deles procurarem Moisés, e numa sedição quase completa do povo, foi necessário que os outros dois, quais foram? Josué e Caleb, tomassem a palavra e dissessem: olha, a terra é boa. Eles trouxeram provas, trouxeram frutas, trouxeram um cacho de uvas, trouxeram outras coisas da terra. A terra realmente é boa, e os homens são enormes mesmo, e os homens são maus, mas o Senhor é o nosso Deus, e Ele entregará esse povo nas nossas mãos. Foi o que fez a diferença. Em nossa vida nunca foi diferente. A nossa vida é difícil. Na minha vida, e eu acredito que na vida de todos vocês, nada nos chega às mãos, a não ser que alguém ganhe na loteria, mas crente também não joga na loteria, então isso não vai acontecer. Nada nos chega às mãos de forma fácil. Levantamos cedo, vamos para o trabalho, a maioria de nós, não é? Vamos para o trabalho. Quem fica em casa, fica para cuidar da casa, cuidar da vida familiar, da roupa, do alimento e etc. A vida não é fácil. Depois vem os filhos, levanta de madrugada. As mães de primeira viagem, que dificuldade. Tem que amamentar os filhos, às vezes de madrugada, derrubando da cama, deixando cair, como acontecia na minha casa. Precisava botar
travesseiros, etc., e almofadas, porque o moleque ia cair de qualquer maneira. E a vida não é fácil, tudo é conseguido de forma difícil, e graças a Deus porque é difícil. E esses homens disseram: olha, vai ser difícil, mas o Senhor entregará esse povo em nossas mãos. Essa era a fé de Josué e de Caleb. O Senhor sabia de tudo isso. Quando este povo foi chorar diante de Moisés e diante de Deus, e dizer que Deus os odiava, fazendo sair da terra do Egito, sempre olhando para trás, sempre olhando para trás. Já tinham passado por todas as dificuldades, Deus havia suprido as suas dificuldades, e mesmo assim eles estavam sempre olhando para trás. Conheciam muito bem a história da mulher de quem? De Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Uma história que foi verdadeira. E Deus, naquele momento, olha para eles, versículo 20, e diz: volta, toma o caminho do deserto. Eles já estavam quase chegando na terra prometida. Olha lá onde está Cades Barnea, lá em cima, número 12. Estava praticamente já dentro da terra prometida, avistando a terra. E Deus ordena a Moisés: toma o caminho do deserto. Eles sobem um pouquinho, vão até Berseba, que é um lugar lindíssimo, muito bonito, e retornam. Voltam até o Mar Vermelho. E faz toda a região do deserto novamente. Foram mais de 41 acampamentos. Imaginem os irmãos, 2 milhões de pessoas acamparem, montarem todas aquelas tendas, todas aquelas barracas, arrumarem tudo, e era tudo cheio de ordem, tudo arrumadinho. Cada tribo, as famílias daquela tribo eram num determinado lugar, na região leste, na região oeste, e etc. Tudo dentro de uma determinada organização. A tenda de Moisés era no extremo do arraial, para que o povo pudesse procurá-lo, e fazer isso por 41 vezes não era fácil. Só que fizeram isso em 40 anos. O Senhor executou os seus planos todos e colheu os resultados que ele queria colher. Executou os seus planos durante esses 40 anos. Nada fugiu dos cuidados de Deus. Nada fugiu da autoridade de Deus. Nada fugiu do domínio de Deus. Ele executou seus planos e colheu os resultados. São muitos detalhes acontecidos nessa peregrinação no deserto, e não teríamos de forma alguma tempo suficiente para vermos e lembrarmos aqui cada detalhe. Então nós vamos ficar com a essência dos ensinos teológicos desses 2 livros e dessa peregrinação de 40 anos, tá bom? E no final, qualquer detalhe, os irmãos podem fazer pergunta à vontade. Já viram que no WhatsApp já surgiram algumas perguntas. Alguém me fez uma pergunta ontem à noite sobre flor de farinha. Flor de farinha. Flor de farinha? Isso, flor de farinha, minha irmã, vamos dizer, uma farinha de trigo. Apenas lembrando que eles não faziam farinha apenas do grão de trigo propriamente, podia misturar os grãos, mas é aquela farinha mais fina. Eu venho de zona rural, e na casa do meu pai, na propriedade do meu pai, havia aquela pedra de moinho. É uma pedra mais ou menos que eu me lembro, eu era muito criança, uma espessura assim, mais ou menos uma dimensão assim, 1,5 metros, e ela ficava girando. O que a fazia girar era uma roda d'água.
que era ligada a essa pedra e ela ficava girando. E ela tem alguns sulcos na parte de baixo e um buraco no meio. Ali era colocado o milho. O milho ia caindo grão por grão e aquela pedra ficava girando 20. A escola de Deus, essa escola do deserto, na verdade, se os irmãos prestarem atenção, que coisa maravilhosa. Ela nos ensina 3 coisas muito preciosas. Eu espero que os irmãos guardem no coração, na mente e também no coração. Essas 3 coisas preciosíssimas. A escola de Deus no deserto, durante 40 anos, Deus usou, olha, Deus tem uma paciência enorme. Ele usou 40 anos e Deus nunca tem pressa. Ele esperou Moisés completar 80 anos de idade para ser usado nas suas mãos, para ser usado por ele. Podia ter usado quando tinha 15 anos, 8 anos de idade, como tinha o rei Josias, um dos melhores reis de Israel, que nós vamos ver lá para frente. Jeremias era uma criança, era um menino. Moisés tinha 80 anos, esperou 80 anos para usar o seu servo. A escola de Deus nos ensina 3 coisas por esses 40 anos. Primeiro, e mais importante, a obediência ao Senhor. Primeira coisa que o homem pecou, na desobediência. Primeira coisa que o homem se ergue, se levanta diante de Deus, sacode o pó, como diz o profeta, sacode-te do pó, levanta-te, toma assento. Primeira coisa é a obediência. Vinde a mim todos vós que obedeçam. A fé em Jesus é uma obediência. A primeira coisa que o Senhor vai fazer durante esses 40 anos é ensinar a obediência ao seu povo. A segunda coisa que ele vai ensinar ao seu povo é a depender totalmente do Senhor em todas as coisas da vida. Dependência total do Senhor. E a terceira coisa, uma vida, aprender a viver feliz na presença do Senhor. 3 coisas Deus vai ensinar ao seu povo. 3 coisas esse povo precisava aprender para viver lá na terra prometida como povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essas 3 coisas: obediência, dependência e aprender a viver ao lado de Deus. Eles sabiam viver ao lado dos egípcios, sabiam viver ao lado de pessoas pagãs, pessoas que não conheciam a Deus, mas eles não sabiam viver ao lado de Deus. E o que Deus quer que o seu povo aprenda continua sendo as mesmas coisas: a obediência, hoje, à palavra de Deus, a dependência total do Senhor. Fico às vezes pensando que Deus nos permite dificuldades na vida, permite dificuldades na vida dos seus filhos, daqueles que não são filhos de Deus. Às vezes Deus dá até prosperidade mesmo. Como se enganam aqueles que buscam a teologia da prosperidade? Ela não vem de Deus, não vem de Deus. No mundo tereis o quê? Aflições. Não é prosperidade, não. Prosperidade não vem de Deus. Às vezes a prosperidade pode até vir do inimigo, para que afaste o seu coração de Deus. E foi o inimigo que mandou a prosperidade para aquela igreja inteira, lá da época de Jesus, depois da época dos apóstolos, perdão, a igreja de Laodiceia, que chegou a dizer: sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E o Senhor lhe responde: é mentira, não é verdade. Nem sabes que tu és pobre, miserável, cego e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, e vestiduras brancas para te vestires. A vida com Deus, viver ao lado de Deus, na dependência total do Senhor, era o que aquele povo precisava aprender. E como aprenderam? Como aprenderam? Primeiro treinamento para obediência. Vamos ver então, assim de uma forma geral, se os irmãos quiserem, podem perguntar. O primeiro treinamento para obediência. Eu não sei se os irmãos se lembram que o povo chegou lá na margem do Mar Vermelho, ali na primeira descida das flechinhas pretas ali. Saíram da terra de Gozen, desceram e pararam, acamparam na beira do mar. E o Senhor fez que eles esperassem. E os egípcios se organizaram para uma batalha, para o campo de batalha, e vieram atrás dos israelitas. De longe os israelitas os avistaram e eles começaram a chorar já da primeira reclamação diante de Moisés. E Moisés vai orar ao Senhor. Senhor, e agora? O que é que nós fazemos? Deus simplesmente olhou para Moisés e disse: ordena ao povo que marchem. Mas estavam na margem do Mar Vermelho, olhando para o Mar Vermelho. Ordena ao povo que marchem. Simples. Senhor, mas marchar mesmo? Moisés, estende o seu bordão para o mar e ordena ao povo que marche. Moisés estendeu o bordão, as águas se abriram. O bordão poderoso, não é? Não é? Não é. Era o poder de Deus. Só que o Senhor fez com que ele usasse aquele bordão em todos os milagres realizados. Por quê? Porque era a tipificação da fé. E tudo o que aconteceu naquela caminhada era a tipificação de Jesus Cristo, que um dia estaria na cruz do Calvário. Tudo lembrava o Senhor Jesus. Tudo. Que pena que a gente não tem tempo para entrar nos detalhes. Senão os irmãos iriam ver que coisa encantadora. Tudo lembrava Jesus. E o povo passa. E depois, quando estavam do outro lado, chegaram até o Monte Sinai, que na verdade não é um monte, é um conjunto de vários montes ali, onde passa um ano, Moisés escrevendo o primeiro livro, que os irmãos devem ter visto ali, ele fazendo depois a leitura do primeiro livro que ele escreveu, que foram as leis que ele recebeu de Deus ali no Monte Sinai. Possivelmente tenha escrito, usado os pergaminhos, porque ali próximo do Mar Vermelho, e principalmente deviam já ter trazido das margens do Nilo os pergaminhos, ou os caniços para se fazer os pergaminhos, que eram feitos de caniços entrelaçados, folhas cortadas de 20, 30 centímetros, e era onde eles escreviam, era o papel que eles usavam. E quando levantaram o acampamento, houve uma ordem divina. A primeira foi de Êxodo 14, verso 15, a segunda de Números 9, 18. O Senhor fez que surgisse uma nuvem durante o dia e algo parecido com fogo, uma luz parecida com fogo durante a noite. Não era fogo, era uma luz parecida com fogo durante a noite. Eram guiados por essa luz à noite e durante o dia pela nuvem. Interessante que a nuvem saía de determinado lugar e caminhava, e a nuvem parava, ali eles deviam parar. Se a nuvem continuava, eles continuavam. Então era o Senhor dizendo a eles: marchem, marchavam. Parem, eles paravam. Marchem, eles marchavam. Parem,
eles paravam. Marchem, eles marchavam. Se a nuvem os conduzisse às 3 horas da manhã, ou a luz os conduzisse, saísse do seu lugar às 3 horas da manhã, eles tinham que levantar o acampamento às 3 horas da manhã. Se parasse ao meio-dia, eles tinham que parar ao meio-dia. Se passasse 2 dias sem parar aquela nuvem, eles tinham que caminhar 2 dias. Aguentassem ou não, eles tinham que caminhar. O que era isso senão obediência? Treinamento à obediência. Marchem, eles marchavam. Parem, eles paravam. Treinamento à obediência. Não é isso que os cadetes fazem no exército? Quem aqui já passou pelo exército? Já passou, Fernando? Não é assim? O sargento vai na frente, lá atrás, é uma voz de comando, marcha. Eles vão lá marchando, pelotão inteiro. Qual é o comando para parar? Alto. Todos param. E se o sargento disser alto e ficar ali 4 horas, Fernando, eles ficam? Ficam, não é? A mesma coisa. O que era aquilo? Não era treinamento à obediência? Treinamento para a obediência. Então o primeiro treinamento de Israel foi exatamente esse, o da nuvem e o da luz durante a noite. Marchem, eles marchavam. Parem, eles paravam. Interessante que essa luz e a nuvem, os homens têm isso nas esquinas das cidades. Era um sinaleiro de Deus. Nós temos um sinaleiro que acende uma luz vermelha. Essa luz está dizendo o quê? Para. Acende uma luz verde. Ande, acelere. Tem uma luz amarela, está dizendo atenção, cuidado. O segundo treinamento era um treinamento diário. É o texto que nós lemos aí de Deuteronômio capítulo 6. Essas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa. Falarás delas sentado em tua casa, andando pelo caminho, vai ensinar aos teus filhos, tu as inculcarás aos teus filhos, ou seja, vai falar dessa palavra aos seus filhos, até que eles aprendam a obedecer. Quer eles gostem, quer não. Era o segundo treinamento de Deus. Era o culto doméstico, era o culto diário que cada família fazia com seus filhos neste treinamento do deserto. O terceiro treinamento era um treinamento semanal, era a guarda do sábado. Todos os sábados o povo de Israel vinha para o culto, que era celebrado com sacrifício de carneiros, de animais, etc. E cada um trazia uma pequena porção ao Senhor, como oferta ao Senhor. Era o dízimo ou as ofertas que eles traziam ao Senhor. O segundo ensino que nós temos, que nós mencionamos, é o de esperarem sempre no Senhor. Dependerem sempre do Senhor em total confiança e com a entrega constante ao Senhor de todos os problemas que tivessem. Lembra do Salmo 37, verso 5 de Davi? Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Este povo aprendeu essa confiança completa no Senhor. Essa confiança passou para os reis e para os profetas lá na frente. Todos os reis que foram retos diante de Deus, que fizeram um governo segundo o coração de Deus, antes de tomarem qualquer atitude, antes de irem para a batalha, antes de tomarem uma decisão importante para a nação, o que é que eles faziam? Eles procuravam quem? Procuravam os profetas da época
e consultavam a Deus através dos profetas. Consultavam a Deus. O rei de Israel, certa vez, veio procurar um dos reis de Judá, e os reis de Israel não obedeciam a Deus. Não teve nenhum dos reinados reto diante do Senhor. Todos os reis de Israel, o reino do norte, tiveram reinados maus diante de Deus. E o rei de Judá, quando o rei de Israel chamou 500 profetas da sua terra, dos seus deuses, o rei de Judá disse a ele: porventura não há profeta do Senhor que possa ser consultado? Ele disse: sobrou um, mas ele só profetiza coisa ruim a meu respeito, por isso eu não gosto dele. Só sobrou um, mas chama esse profeta. Chamaram, e ele profetizou que era ruim: não vão para a batalha contra o rei da Síria, porque vocês vão ser derrotados. Foram por teimosia do rei de Israel e foram derrotados, para que aprendessem. Levítico 26:12 tem um texto que diz assim: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E depois diz: eu quebrei os timões do vosso jugo. Eu quebrei os timões do vosso jugo. O que é timão? A direção da vida, do jugo que vocês tinham, da escravidão que vocês tinham no Egito. Eu quebrei esses timões. Vocês agora são meus, são o meu povo, e eu sou o vosso Deus. Esse povo tinha que aprender a conviver com Deus das provisões. 40 anos, Deuteronômio 29:5 diz: 40 anos vos conduzi pelo deserto, as sandálias dos vossos pés não envelheceram, a roupa que vocês vestiram, que vocês saíram do Egito, não envelheceu. Deus das provisões. Deus providenciou para eles o maná. Foi o Deus da providência das codornizes, de água no meio do deserto, coisa mais importante no deserto. Eles tinham leite das vacas que eles transportavam, tinham ovos das galinhas e tinham dinheiro que eles trouxeram do Egito para comprar alimento dos povos e das cidades por onde eles passavam. Deus da defesa. O Senhor é conosco, não os temais, foi o que disse Josué ao povo. Deus das calamidades. Chegaram num determinado lugar, as águas eram amargas, já estavam caminhando há vários dias e as águas eram amargas, não tinham como beber água. O que foi que Deus disse a Moisés? Corta uma árvore e lança na água. Uma árvore qualquer. Ele cortou uma árvore, a lançou na água, e as águas ficaram doces. E aquele lugar foi chamado de Mar, que quer dizer em hebraico amargo, porque Deus ali tornou as águas amargas em águas potáveis. O Deus da cura. Vocês devem ter lido um texto em que o Senhor manda Moisés separar uma cinza, uma determinada cinza, de uma vaca vermelha que fosse queimada, até o ponto de sobrarem apenas as cinzas, e aquela cinza fosse misturada com água, para quando alguém tivesse algum ferimento, alguma coisa, seria uma água curativa. Por que isso? Por que misturar a cinza com água para tornar a água curativa? Tem algum mineiro aqui? Tem? O que vira água misturada a cinza? Como é chamado em Minas Gerais?
O que eles faziam com essa água? Sabão. Isso, dona Alice. E a água era chamada de coada. De coada. Não é de coada com o quê? De coada. Deve ser água com cinza boa. De coada, exatamente porque é coada, né? Essa água ela é usada para fazer sabão e é um dos melhores sabões se fala? Talvez o melhor sabão que tem para purificação, para limpeza e etc. E foi chamada de água curativa. É lógico que a cura aí, na verdade, não viria da água, mas viria da bênção de Deus, a partir do momento que eles usassem essa água. Eles usavam, e a água era aspergida, era passada, o banho era feito com essa tiquada e com o ramo de isopo, a mesma palavra que aparece lá no Salmo 51, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Isopo é uma planta mais ou menos de um tamanho assim, ela é roxinha, e é uma planta medicinal, é uma planta antisséptica. É por isso que as pessoas tomavam banho, se esfregavam com isopo para problemas na pele. Então imagine, usar a diquada mais o isopo, tinha aí um banho curativo por excelência. O Senhor era o Deus do perdão, era o Deus das provisões, o Deus da defesa, o Deus das calamidades, o Deus do perdão. Números 14, 20, o Senhor diz a Moisés: segundo a tua palavra, eu perdoo. Depois da sedição que eles tiveram com o retorno dos espias. E o Deus pior de todos o Deus do pior de todos os venenos, o veneno da serpente. Os irmãos devem ter lido e muitos talvez tenham ficado com interrogações acerca da serpente no deserto. Por que Moisés levantou aquela serpente no deserto? Alguém sabe explicar por quê? Isso. Quem olhasse para a serpente seria curado da mordidura da serpente. Mas por que isso? Por que uma serpente? Pois é, eu não sei. Fala, meu irmão. Mas por que Deus mandou levantar uma serpente? Não sei, de bronze? Oi? simbolizando a Jesus. Isso, simbolizando a pessoa de Cristo. A serpente estava num pedaço de madeira, numa vara, e lá no alto. A serpente tem um veneno. O veneno da serpente é usado para fazer antídoto. Então, o veneno da serpente mata e o veneno da serpente cura. Jesus um dia, os irmãos talvez se lembrem, que Jesus um dia falou sobre essa serpente, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto. Me parece que é Evangelho de João, capítulo 3, Jesus falando a Nicodemos. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele seja curado. Todos nós somos convidados a olhar para Jesus com fé para sermos curados dos nossos pecados. E quem não olhar para Jesus com fé vai morrer com o seu próprio veneno, o veneno do seu pecado. Então Jesus cura, mas aquele que não aceitava como Salvador, ao saber de Jesus que nele está a salvação e não o aceitar como Salvador, também está envenenado pelo seu próprio pecado.
Foi por isso que Jesus usou a figura desse acontecimento lá no deserto com a serpente. E justamente o Pai Celeste, na sua providência, mandou levantar essa serpente no deserto para que o seu filho, centenas de anos depois, pudesse se referir a ela. Nunca Deus fez nada sem propósito. Todas as coisas realizadas por Deus e tudo que existe neste mundo existe com um propósito definido. A palavra de Deus chega a mencionar até os fios de cabelo da nossa cabeça. Nem um fio cai sem o propósito de Deus. Então, você sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor. Está dentro do governo de Deus. O Senhor tem o controle das nossas vidas, da nossa igreja, da nossa família, desde que a nossa vida tenha sido inteiramente depositada em suas mãos. O controle está no Senhor. E assim Israel prosseguiu pelo deserto afora, aprendendo a ser povo de Deus. E o terceiro ensino dessa escola de Deus no deserto era o de aprender, o povo aprender a viver feliz ao lado de Deus. Esse foi o propósito das festas. Todas as festas que Deus mandou que realizassem, umas de um dia, de uma semana, de um mês. Nosso Deus é um Deus de festas, um Deus de alegrias. E a realização dessas festas era justamente para que o seu povo aprendesse a viver feliz na sua presença. Hoje nós vivemos felizes com o Senhor, não pelo que Ele nos oferece. Vivemos felizes com o Senhor, não pelo que Ele pode nos oferecer, mas para onde essa vida feliz com Ele nos leva. Somos felizes com o Senhor, não pelo que isso nos oferece, mas para onde isso nos leva. E para onde nos leva? Para a vida eterna, para a glória dos céus. Para acontecer essa vida com o Senhor, foi necessário que o Senhor mostrasse a sua bondade, a sua misericórdia, a sua santidade, a sua severidade, a sua justiça, isolasse o seu povo do mal, isolasse o seu povo de pessoas más. E a palavra de Deus chega a nos afirmar que não devemos nos associar com pessoas más e nem sequer abrir as portas da nossa casa para receber pessoas que não trazem no coração o Evangelho de Cristo. Então, 40 anos no deserto, essa escola de Deus nos ensinou 3 coisas. Quais foram? Recordando? A obediência, a dependência e a vida com Deus. Obediência, dependência e vida com Deus. Obediência, dependência do Senhor em tudo. Não precisa pensar, mas é coisa tão pequena, não preciso orar por isso. Precisa sim. Às vezes uma pequenina coisa que desapareceu, que você procura em casa e não acha, já é motivo para criar um celeuma, um problema tão grande que pode ocasionar coisas que você não imagina. Amor, onde foi que você guardou aquilo lá? Não sei, mas também você não... Já começa uma discussão. E onde vai parar isso? Precisa sim. Às vezes teria sido melhor, Senhor, me ajuda a achar o meu brinco. Não foi o meu marido que guardou em lugar errado. Me ajuda a achar minha escova de dente, seja eu, qualquer coisa. Os grandes problemas da vida surgem de coisas pequenininhas, minúsculas, coisas pequenas, é verdade. Dependência do Senhor. Dependa do Senhor, Ele quer isso.
Ele quer. Capítulo 53 de Isaías, Ele carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados todos. Imagine achar um brinco para você. Isso aconteceu comigo lá em casa, no escritório, eu procurando alguma coisa que eu precisava no meu escritório, eu passei uns 40, 50 minutos procurando, fui lá dentro, voltei lá fora, fiquei pensando. A hora que eu comecei a ficar nervoso, eu falei, mas eu sou um idiota, meu pai, me perdoa. Me ajoelhei na beira, fechei a porta, me ajoelhei, falei, Senhor, me ajuda a achar esse negócio. Pronto, oração que nem de Moisés naquele dia. Senhor, cura meu irmão. Eu levantei, meus irmãos, se eu dissesse outra coisa eu estava mentindo. Eu levantei, fui onde estava e peguei. Levantei, fui onde estava e peguei. Isso já aconteceu várias Falei, vezes. Senhor, me perdoa ter passado, não me lembro quanto, mas uns 40, 50 minutos, nervoso, procurando, já quase jogando a culpa na Ana Maria. Fala, meu irmão. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu procurar um objeto, ou cai no chão uma peça, um parafuso, eu falo, Jesus, ajuda eu a achar, o senhor sabe onde está. Mas na hora eu acho. Ele me mostra certinho. Olha, meus irmãos, pode parecer brincadeira o que eu estou dizendo para vocês, mas o nosso inimigo, ele pode usar um parafusinho desse para criar uma confusão na vida familiar tão grande que pode acontecer até uma separação. Vocês não imaginam o que é que os juízes sabem de histórias de separações de famílias, de casais, que começou às vezes com uma agulha, com um parafuso, nem sei o que está dizendo aí, uma arruela. Se você começar a xingar, aí você não acha. Aí você não acha que aí o diabo entra no meio. Meus irmãos, está na hora de vocês fazerem pergunta. Está lá 10 horas. Ó, Fernando, estamos na hora certinho. Não precisa ficar bravo no WhatsApp não, viu? Meus irmãos, só uma frase que eu quero deixar para os irmãos. E me veio na mente, pensando assim de uma forma geral, nesse estudo de hoje. O crente infiel ao Senhor possibilita ao inimigo fazer-lhe o mal. Assim como o crente fiel ao Senhor possibilita ao Senhor fazer todo o bem. Todo o bem. Pode perguntar. Pastor, uma coisa que me intrigou muito na leitura foi que Deus, bastante riqueza, né? Porque tanto ouro que foi usado quando você na verdade, você se assim. É que na... Tudo tinha que ser de primeira agora. Era tudo de Deus. O ouro era dele, a prata era dele, o cedro do Líbano era dele. Era tudo dele. E outra, nós estamos falando aqui, aquela região ali por onde eles estavam passando, principalmente aquela região dos Edomitas, de Edom, os descendentes de Esaú, que foram fazer a cidade deles, inclusive a grande cidade de Petra, quer dizer Pedra, que era construída nas montanhas. Existe foto, tem, lá ainda existem casas até hoje nessas montanhas, nesses chapadões, né? Aquela região ali é uma região muito própria para se encontrar produto para se trabalhar e fazer o bronze. Ouro é muito encontrado naquela região. Quais são as maiores minas de ouro de hoje? São todas lá da região africana, da Etiópia, daquela região. Então, assim como Deus propicia ao crente achar um objeto perdido para não deixar o inimigo fazer confusão com aquilo numa família, assim Deus possibilitava também aos seus filhos encontrar o ouro. E outra, se lembram que eles despojaram os egípcios? Depois de tanta praga, as mulheres egípcias estavam doidas para dar todo o ouro que elas tinham para os egípcios. Vai embora logo daqui, porque meu marido
É isso aí. Saíram carregados de ouro, né? E depois esse ouro era de cada família. Só que Deus também estava usando isso para despertar os corações para ofertar, para não serem gananciosos, não, egoístas, e guardarem só para si, né? Então todos os sábados eles tinham o culto a Deus e etc, que era celebrado, e não existiam ainda os sacerdotes, a não ser Arão e os seus filhos, que depois foram ordenados, né, por Deus como sacerdotes, e o povo então usava isso para levar como oferta. Uma outra pergunta, aquele desenho de ouro que foi feito, aquele ouro, a hora que ele desmanchou aquilo lá não foi aproveitado para nada, né? Foi destrelado, não foi? A palavra de Deus diz que foi queimado, porque era fruto de... Não sei se os irmãos se lembram que houve uma proibição também, que nenhuma oferta fosse levada ao Senhor produto de prostituições. Produto de prostituições. A mulher que se prostituísse, ganhasse dinheiro, aquele dinheiro não podia ser ofertado ao Senhor. É por isso que a igreja presbiteriana tomou uma medida, não sei se ainda continua até hoje, essa medida assim, mas tomou uma medida há alguns anos atrás, de não aceitar ofertas oriundas de ganho de loteria, por ser considerado um ganho fácil, um ganho não propriamente ilícito, porque é lícito, mas é de jogo de azar. E nós devemos viver com o fruto do nosso trabalho, porque a palavra de Deus nos manda viver com o suor do teu rosto, lá em Gênesis. Se tem tanta pouca pergunta, eu vou ficar com medo de que os irmãos não estejam lendo, porque tem muita coisa. Pastor, explica um pouco desse negócio de guardar o sábado, domingo, tem igreja, por exemplo, adventista, que leva ao pé da lei desse negócio do sábado. Não tem a ver sim. Tem a ver sim essa questão de guardar o sábado. Vamos primeiro pela palavra sábado. Sábado é uma palavra hebraica. Não tem lousa aqui, senão iria escrever e você podia ler em hebraico. Ler isso mais para frente. A palavra sabá. Sábado Anai, sábado do Senhor, o dia do Senhor. Sabá é uma palavra que traduzida, porque sábado é uma palavra transliterada, ou seja, dar som e letras do português para uma palavra que não veio do português. Isso é transliteração. Transliteração é diferente de tradução. Tradução é dar o significado correto àquela palavra. Então a transliteração é sábado, que veio de sabá. A tradução é descanso. É descanso, simplesmente descanso. Simplesmente descanso. Descanso você tem no sábado, que nós chamamos de sábado, no domingo, na segunda. O nosso domingo é um sábado, é um descanso, é o dia do Senhor, é um sábado, né? É o dia do Senhor. Essa seria uma resposta. Mas outra coisa, não existe nem a mais remota possibilidade de sabermos se o sábado que nós temos hoje, foi o dia de ontem, corresponde àquele sábado lá do Éden. Mesmo porque, se os irmãos viram na leitura, no dia que o povo de Israel saiu lá do Egito, naquele dia, naquele mesmo dia que saíram do Egito, começou o calendário judaico, que depois foi mudado outras vezes. Começou o calendário judaico ignorando completamente
o calendário egípcio, que parece que estava no mês de julho, o egípcio. E começou o primeiro dia do mês, primeiro mês de Abib, e daí foi contando os meses dos judeus. Então o calendário judaico começou no dia que eles saíram do Egito. Leu esse texto? Quem dos irmãos se lembra dessa leitura? Isso. Como? É o mês de, o primeiro mês. E se formos observar essa designação de nomenclatura do sábado, há alguns países, até evangélicos, entre aspas, que dão significados como é que eu diria? Idólatras a esses nomes. Saturday é sábado em inglês. Saturday significa dia de Saturno, adoração ao Deus Saturno, adoração a um astro. Então, não tem significado nenhum para nós guardarmos, por exemplo, o dia de ontem como dia de Deus. Não teria significado nenhum. Pela lógica, pela inteligência, pela sabedoria, por uma coisa absolutamente lógica, é impossível guardarmos o sábado, aquele sábado do Éden. Ele pode estar na quarta-feira, na quinta, na sexta. Fala, o que você está falando? Não, porque muita gente trabalha no sábado e essa denominação adventista, eles não trabalham por causa disso, entendeu? E isso prejudica muito, principalmente no comércio. Né? Então não tem porquê. Mas Jesus foi claro nisso. O filho do homem, o meu pai trabalha no sábado e eu também. Lembra? Que ele foi curar no sábado e eu criticava. O meu pai é senhor do sábado, trabalha no sábado e eu trabalho também. Meu pastor, que dia que Deus começou a criar o mundo? Que dia da semana? Que ele começou a criar o mundo? Ele criou em 7 dias. Pois é, se o senhor me responder, ou se alguém nesse mundo me responder essa pergunta, eu nem sei o que eu vou dizer, porque não existia dia. Não tinha criado dia ainda. No dia que Deus começou a criar o mundo, não existiam dias. Não existiam dias. Os dias de 24 horas foram existir bem depois de várias coisas criadas. O irmão lembra a sequência da criação? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? A terra, né? Não, haja luz. Haja luz. Só que Deus criou a essência da luz, Deus não criou o sol. O sol foi criado depois. A luz que Deus criou não é a luz do sol. É a luz com essência de claridade. Primeiro porque Deus é luz. Em Deus não existe trevas. Não existe escuridão. Na presença de Deus não tem trevas. E se os irmãos observarem, Deus não permitiu trevas absolutas na vida do homem. Até a noite, Ele criou luzeiros no céu, refletindo a luz do sol, para que não tivéssemos em nenhum momento nada de escuridão. Porque Deus é luz, importa, etc. Vamos lá? Quem fala? Quem levantou a mão? Eu levantei mais isso aí, porque na Bíblia fala que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Não fala que ele começou no domingo, na segunda, na terça, na quarta e no sábado ele descansou. Quem escreveu isso foi Moisés. Quem escreveu isso foi Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O que Deus ditou a Moisés, inspirou a Moisés para que ele escrevesse, é para que Moisés, naquele dia que ele estava escrevendo o livro de Gênesis, ele desse ao homem, aos escolhidos, aos seus escolhidos, que um dia fossem ler a Bíblia como palavra de Deus, como a palavra de Deus, dessem a noção de uma sequência da criação de Deus. E essa sequência
no conhecimento humano, seria através de dias e de noites, ou de 24 horas sequenciais. Entendeu? Mais alguma pergunta? Nós estamos aqui, eu falei, o primeiro livro foi esse que Moisés escreveu, não, Gênesis, ele está aqui. E aí? Na verdade, Moisés usou muitos escritos durante aquele... Ele vinha do Egito de 40 anos de estudos que ele fez no Egito. Vamos dizer assim, atualizando, ele fez curso primário, ele fez curso primeiro grau completo, ele fez curso colegial, ele fez faculdade, ele fez pós-graduação, ele fez doutorado, ele fez MBA, ele fez todos os cursos que existiam na época, em todas as sabedorias que eram possíveis de alguém atingir na época. Ele conseguiu. Ele foi criado como filho, como neto de Faraó. Ele recebeu toda a educação e toda a cultura que era possível receber. Então ele conhecia todos os pergaminhos, todos os escritos, todas as anotações que muito tempo antes, desde a época de Nimrod, que era, acho que era neto de Noé, desde a época de Noé, desde a época antes de Noé, todas as anotações das escritas cuneiformes, quando nem existia escrita ainda, eram apenas figuras, ele tinha acesso e tinha capacidade para ler todos esses escritos dessa época. Então ele recebeu informações, ele compilou muita coisa, desde que Deus estivesse dito a ele: olha, isso é verdade, isso não é. É por isso que existem hoje muitos manuscritos, muito documento que é encontrado, muito antigo, que não está na Bíblia, porque o Espírito de Deus não autorizou estar na Bíblia. Se os irmãos pegarem o livro de Tobias, por exemplo, que é um livro apócrifo, que aparece na Bíblia Católica, que não deveria aparecer, porque São Jerônimo, que é o que fez a Vulgata Latina, de onde as Bíblias católicas têm origem, São Jerônimo disse que aqueles livros não tinham autoridade divina. E algum papa depois colocou no meio da Bíblia. Não deveriam estar, porque o escritor original das Bíblias católicas já havia dito que não eram inspirados por Deus aqueles livros. Se os irmãos lerem o livro de Tobias, vão ficar escandalizados. O que não existe em nenhuma frase da Escritura Sagrada, nada ridículo existe escrito na Bíblia, na Palavra de Deus. Nada. Mas quanta coisa ridícula nos livros Não apócrifos. pode acrescentar nada, né, na palavra de Deus. Exatamente, nem tirar, nem acrescentar. E a palavra de Deus, irmãos, sabe, é perfeita. Cada frase, cada livro, e é de uma fineza, de uma pureza tão grande, cada frase, cada livro, a gente vai lendo e vai se encantando. Eu leio a Bíblia quando estou sozinho, arrepiado. Eu leio assim, sempre foi assim. Porque é um encanto ler a Bíblia. É uma coisa encantadora. Agora pega os livros apócrifos que eu tinha que conhecer. Então eu li. Me dava vontade de chorar, dava nojo. Oi? Os livros apócrifos parece que são menos de meia dúzia. Mas tem alguns escritos paralelos também. Agora, a Bíblia não nos atende a toda curiosidade. Não satisfaz toda a nossa curiosidade. Gente, tem muita coisa que a gente guarda no coração. Vou perguntar lá no céu para o Senhor. Lá Ele me responde, né? Mas o suficiente para nos levar ao céu está tudo aí. Bom, o senhor não respondeu, né?
qual livro? Qual o primeiro livro da Bíblia? Gênesis, Bereshit, no princípio. Não, mas Moisés. Moisés escreveu o primeiro livro? Não, o que Moisés escreveu, o primeiro livro escrito no mundo foi aquele que ele escreveu no pé do Monte Sinai, ali durante aquele ano, e ele pegou o livro e leu para toda a congregação, reuniu toda a congregação e leu aquele livro. A Bíblia não diz que livro era esse, se era o Gênesis. Eu acredito, como ele tinha acabado de receber a lei de Deus, eu acredito que eram as leis de Deus para o povo de Israel. E depois, durante os 40 anos, ele vai organizar esses 5 livros do Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico. Então acho que, e ele não fez isso sozinho, tá? Tinha muitos escribas com ele, ajudando a escrever. Arão era um excelente escriba também. Caleb e Josué também eram pessoas cultas. E tinha pessoas, escribas, que viviam só para isso. 600 homens. Imagina quantos escribas tinha no meio deles. Não era muito, mas lá uns 30, 40, 50 ajudantes ele tinha. Então muita gente ajudou. E depois a organização desses livros, e quem deu também a ordem desses livros, primeiro e segundo, não foi nem Moisés. Ele escreveu os livros e deixou para o povo de Israel. Foi muito tempo depois, entre profetas, reis, etc., que nós vamos ver lá para frente, que houve a organização do Torá, do Velho Testamento. Aliás, a ordem mesmo do Velho Testamento teve mudança de livros. A Bíblia hebraica não tem, a Bíblia hebraica, a que eu tenho em casa, que eu costumo ler, né? Quase não sai da minha mesa, ela não tem a mesma ordem que tem a nossa Bíblia. Os livros de reis, de crônicas têm ordem diferente, de Samuel tem ordem diferente, o livro de Salmos e de Jó tem ordem, colocação diferente, mas o livro é o mesmo, só a sequência de ordem que é diferente. Pastor, voltando lá no assunto do dia, do Chegou a sábado. hora, está na hora, pode falar. Então, falando assim da importância, se fosse para ver um dia que a gente fosse levar em consideração assim, o mais importante, né, de Deus, né, lá em Marcos 16, diz assim, ó, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, que o nosso primeiro dia é o domingo, né, apareceu a Maria Madalena. Então, se nós guardamos o domingo como o dia do Senhor, né? O dia do Senhor. Qual a nossa libertação? Então, Na ressurreição de Cristo. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Quer dizer, estamos perdendo tempo aqui. e aí você pode ver. Porque ele ressuscitou para que nós ressuscitássemos também. Agora, se não vai haver ressurreição dos mortos, então a nossa fé é vã. Aquela denominação que você mencionou não acredita na ressurreição de todas as pessoas, só dos salvos. Mas a igreja, é importante pensar que toda a igreja cristã, desde a época dos apóstolos, tomou o primeiro dia da semana, o domingo, como o dia do Senhor. Tanto que a palavra domingo veio do latim daquela época, que é dominicus, que traduzido quer dizer dia do Senhor. Novamente a gente tem a palavra transliterada e não traduzida. Domingo é uma palavra do latim, dominicus, que quer dizer dia do Senhor. Dia do Senhor. Quem faz oração para nós encerrarmos, agradecendo a Deus? A tarefa os irmãos já receberam. Qual é o próximo livro?
depois de Deuteronômio, qual é o próximo livro? A entrada na Terra Prometida. Quem foi que entrou com o povo na Terra Prometida? Josué. Então vamos ler o livro de Josué. Se tiver mais alguma coisa, eu passo pelo WhatsApp. Eu vou falar sempre assim, para vocês ficarem atentos no WhatsApp. Como é que é? Eu mando, eu trago para você. Se você quiser passar uma semana com ela, pode passar, não tem problema. Jefferson, vem aqui na frente um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Apresentar aqui alguns novos alunos dos irmãos. Você gostou de estar conosco, Jefferson? Vai voltar domingo que vem? O Jefferson é pastor de uma igreja evangélica, e ele e o filho dele, aquele rapaz bonito lá, Iago, e o pessoal que está lá ao lado dele também deve ser conhecido, então são amigos. O Jefferson, o amigo dele, estão trabalhando lá na nossa congregação, são pedreiros, estão ajudando lá a terminar a congregação. E vieram aqui fazer o curso de teologia conosco. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos ficar de pé e fazer uma oração rapidinho, agradecendo a Deus por esse momento que você pode fazer para nós. Pai Celestial, Pai, como é bom que vivemos em comunhão, em união contigo. Amém. Agradecemos por este momento, para que nossa fé seja cada vez restaurada e erguida na tua presença. Amém. Que possamos sair daqui, Pai, unidos nesse só amor, na obediência, cada vez mais amando uns aos outros, como tu nos amas. Amém. E que possamos caminhar nessa semana, unidos na tua presença, Amém. numa só fé, Amém. num só amor. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Leva-nos na tua presença, Amém. assim como tu nos dás. Amém. 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 Muito obrigado, irmãos. Um bom domingo até a noite. Se Deus quiser, hoje à noite tem celebração.